A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família. Estamos aqui para mais uma leitura, um comentário desta lição gloriosa da CPAD, Sala dos Adultos, né? Que estamos tratando aqui sobre esse tema da revista Corpo, Alma e Espírito, né? A restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Comentarista Silas Queiroz, né? Quarto trimestre de 2025, estamos aqui na lição 13, que é a lição de domingo, dia 28 de dezembro, né? E você aí com certeza está na correria, todos nós estamos na correria de final de ano. Então quero convidá-lo para você aí acompanhar conosco esse comentário e a gente irmos se alimentando até chegar domingo na escola dominical, hein? Não fique de fora da escola dominical, ajude a tua escola dominical. Glórias a Deus. Vamos orar. Senhor, graças te damos por esse dia, por até aqui o Senhor ter nos ajudado, nos guardado, nos abençoado. Nos dê um dia de paz, de bênção, uma semana abençoada. E que se o Senhor não voltar até domingo, no dia da aula, da lição de número 13, que o Senhor venha estar conosco, que o Senhor venha usar os professores e professoras da escola dominical, dando sabedoria, dando entendimento e abrindo, Senhor, a compreensão dos teus filhos, para compreendermos a tua palavra. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Meus queridos, olha o tema da lição de número 13, olha assim, ó. Preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. E aí, você está se preparando para o final do ano, para as festas, para os banquetes? Está aí, o Natal está em cima, o final de ano está em cima. Você que já viajou, você que ainda não viajou, você que vai viajar, você que não vai, não importa, o que importa é que temos que estar preparados, né? Olha aqui, ó, preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Vai preparando aí, vai preparando, vamos nos preparando, né? O texto áureo desta lição é glorioso, olha só. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, né? O Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3 e o versículo 20, olha aí. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. A nossa cidade não está aqui, meus queridos, né? Nossa cidade está no céu. Temos o costume, eu sou também, moro em São Paulo, mas não sou, como diz, oriundo de São Paulo, né? Somos oriundos lá do Pernambuco. Então, às vezes, nós falamos essa linguagem, a minha terrinha, quero retornar para a minha terrinha, quero visitar a minha terrinha, quero viajar para a minha terrinha, para o meu lugar. Olha o que diz o texto áureo aqui: nossa cidade está nos céus, né? A nossa saudade, o nosso anseio tem que ser em ir para o céu de glórias, olha aí. Mas a nossa cidade está nos céus, olha aí, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Você ainda está esperando? Ainda estamos esperando o Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Como diz a palavra do Senhor, não temos aqui morada permanente, somos aqui peregrinos nesta terra, né? A verdade prática, olha só que gloriosa a verdade prática. Na vinda de Jesus, nosso corpo abatido será transformado em um corpo glorioso e como um ser integral habitaremos para sempre com Ele no céu. Isso daqui é uma afirmação gloriosa, né? Porque estão aí alguns dizendo que nós não vamos para o céu e tal, que não tem essa de arrebatamento, mas temos aqui Paulo dizendo aos Filipenses que a nossa cidade está no céu, da onde também esperamos o Salvador Jesus Cristo. E a verdade prática vem dizer para nós que o nosso corpo pode estar até abatido, como Paulo ensinou. Podemos estar abatido, um corpo cansado, com enfermidades, mas esse corpo será transformado em um corpo glorioso. É a promessa. É a promessa que Paulo está lembrando. Olha aí, habitaremos para sempre com ele no céu, né? É a promessa que está lá em João.
né? Não se turbe o vosso coração, João 14. Credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. E quando eu for preparar-vos morada, voltarei outra vez para vos buscar, para onde eu estiver, estejais vós também. Bem sabeis o caminho. Aí vem o incrédulo e diz, mostra-nos o caminho. Aí Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, não sei por mim, disse Jesus, né? Vamos aqui, irmãos, na leitura diária. Que lição aqui gloriosa, em textos maravilhosos para aplicarmos na nossa vida, né? A piedade prática é para aplicarmos, né? A leitura diária, irmãos, ela é gloriosa. Vamos ler aqui a leitura diária que está assim, ó, em 1 Pedro, né? Capítulo 1, versículo 22, a purificação da alma, né? A purificação da alma. Olha, diz aí o versículo 22. Pedro dizendo, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Olha aí. E por ele credes em Deus, olha aí. Por ele credes em quem? Jesus que ressuscitou dos mortos, né? Então, crendo que Jesus ressuscitou, aí vem esse ensinamento, purificando a vossa alma na obediência à verdade. Então, chamando, olha, preparando o corpo, alma e espírito para a eternidade. Então, temos que purificar a nossa alma na verdade, por amor fraternal, não fingindo, quer dizer, amando de verdade, sendo crente de verdade, sendo fiel de verdade, tendo um coração puro. É o que está lá em Hebreus. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, com o coração lavado da má consciência, né? Então tá aí a leitura de segunda-feira. Vamos para a leitura de terça-feira, que também está no versículo, capítulo 1, mas aqui agora o versículo 15, que está assim, ó, chamado divino a santificação em toda maneira de viver, né? Então, purifique a alma, aí receba o chamado divino para a santificação em toda maneira de viver. Olha o que diz em 1 Pedro 1,15, diz assim, ó, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Jesus disse, sede santo, porque eu sou santo. Segui a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí vem aqui e diz assim, ó, mas como é santo aquele que vos chamou. Quem chamou? Jesus. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Paulo disse assim, ó, imite a mim, porque eu estou imitando a Cristo. Então, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Em tudo, sede santo. Sabe aquela linguagem assim, olha, eu sou uma boa pessoa, mas não pisa no meu calo, né? Não é assim não. É sede santos em toda a vossa maneira de viver, né? Glórias a Deus. Agora a leitura da quarta-feira está lá no livro, na carta aos Hebreus, capítulo 12, da carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo é o 14. E aqui o título está assim, ó, sem santificação ninguém verá Deus. Olha aí, sem a santificação ninguém verá a Deus. Olha o que diz aqui no versículo 14 da carta aos Hebreus, capítulo 12, diz assim, ó, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha aí, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aquele que não for santificado, aquele que não viver uma vida santa em santificação, não verá o Senhor. É o que diz a palavra. Leitura de quinta-feira. Leitura de quinta-feira, que se encontra na primeira
Epístola de João, capítulo de número 3, o versículo também é o 3, que tem como título aqui, ó, santificação para a vinda de Cristo. 1 João 3:3 diz assim, ó, e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Que esperança? Tem a esperança? Você ainda crê que Jesus irá vir, voltará para buscar a sua igreja, que é a promessa? Qual é a promessa? Virei outra vez para vos buscar, para onde eu estiver, estejais vós também. Então, crer ainda, e qualquer que nele tenha esperança, qualquer que tenha esperança em Jesus, de que ele vai voltar, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Olha aí, a santificação é essencial para a vinda de Jesus na vida do crente, né? Vamos aqui à carta aos Colossenses agora. Carta aos Colossenses, capítulo 1. Carta aos Colossenses, capítulo 1. O versículo é o de número 2. E olha o que diz aqui o título. A santificação posicional em Cristo. A santificação posicional em Cristo. Aos Colossenses 1:2 diz assim, ó, aos santos irmãos fiéis em Cristo. Olha aí. Aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Olha aí. Então ele está dizendo assim, ó, a santificação posicional em Cristo, tem que se posicionar em Cristo, tem que estar em Cristo. Nós temos que buscar a santificação em Cristo. Olha assim, aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e Pai, da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque só existe salvação nele. Em Atos dos Apóstolos diz assim, capítulo 4:12, e em nenhum outro há salvação. E em nenhum outro há. Então temos que estar em Cristo. E Paulo vai dizer, vai ensinar, se estamos em Cristo, não é isso? Se estamos em Cristo, a leitura de sábado, que se encontra a segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 7, o versículo 1, o título é assim, a santificação progressiva. Olha o que diz aqui, ó. Ora, amados, pois que temos tais promessas. Olha aí. Ora, amados, pois que temos tais promessas. Eita, que coisa gloriosa. Você tem a promessa, meu querido. Nós temos a promessa, a igreja tem a promessa, olha aí. Pois que temos tais promessas, e é promessas, tais. Não é só uma promessa. Pois que temos tais promessas. Mas vem o conselho. Purifiquemo-nos de toda imundícia da carne, olha aí, e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Eita, que palavra gloriosa! Olha aí. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus, com toda a reverência e temor a Deus. Vamos para a leitura bíblica aqui. Se encontra em Tito, capítulo 2, do 11 ao 14, 1 Pedro, capítulo 1, do 13 ao 16. Tito 2 diz assim, ó, porque a graça de Deus, olha aí, porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo a salvação a todos os homens. A graça foi manifestada, a salvação foi anunciada e colocada
à disposição de todos os homens. Olha aí. Então, porque a graça de Deus se há manifestado, está manifesta a graça. Estamos vivendo essa dispensação, há 2000 anos estamos vivendo esta manifestação da graça, que trouxe a salvação a todos os homens, foi oferecido, está sendo oferecido a salvação a todos os homens. 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Olha aí. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí. Olha que coisa, que título que está recebendo. O qual se deu a si por nós, que em Jesus, para nos remir de toda a iniquidade, purificar para si, olha aí, um povo seu, zeloso de boas obras. Olha aí. Ei, meus queridos, a salvação lhe foi oferecida, mas para isso precisamos renunciar à impiedade, às concupiscências mundanas, e devemos viver neste presente século sóbrio, justo e piamente. E temos que aguardar a bem-aventurada esperança, promessa do aparecimento da glória de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade, olha aí, e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Como que está as tuas obras? Como que estão nossas obras? 1 Pedro 1, do 13 ao 16. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, olha aí. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, olha aí, e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação. Olha aí, olha que coisa de Jesus Cristo. Sede sóbrios novamente. Lá em Tito está dizendo assim, ó, sede sóbrios nesse século. Quer dizer, é tanto bombardeio de informações que recebemos durante o dia, neste negocinho aqui, tanto bombardeio visual, e o salmista vai dizer assim, ó, não colocarei coisas más diante dos meus olhos. Então é tanta coisa entrando, somos convidados para sermos sóbrios. Olha, sede sóbrios e esperar inteiramente. 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Olha aí, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Olha aí. Aqui, irmãos, não é uma opção. Não foi dada a opção assim, se você quiser ser santo, meu filho, seja santo, que é bom. Não. A ordem foi clara, sede santo, porque eu sou santo. Santo é o que vos chamou. A palavra-chave para hoje, para esta lição, é santificação, sem a qual ninguém verá a Deus ou o Senhor. Santificação, vamos entrar aqui na introdução. Glória a Deus. Que lição, irmãos, que lição. Introdução, olha aí. Ao longo deste trimestre,
fizemos uma jornada de estudos acerca do homem, a obra-prima da criação. Buscamos conhecer a vontade de Deus para o nosso ser como em todo, espírito, alma e corpo, pois, como enfatiza nossa declaração de fé, o homem é uma unidade na pluralidade e uma pluralidade na unidade. Nesta lição concluiremos enfatizando o propósito da santificação na perspectiva da doutrina bíblica dos últimos dias. Olha aí, que lição gloriosa. Que conselhos gloriosos, né? Que ponto de vista glorioso. Eu fico admirado, irmão. Tem matéria, tem lição, tem textos, olha, que aguça o meu coração. Quando ele diz aqui, ó, que nessa lição nós aprendemos sobre a obra-prima, olha aí, a obra-prima da criação. Ei, você está achando que tu é pouca coisa? Às vezes bate aquele pensamento de inferioridade, de pequenez, de que não vamos porque não somos. Irmãos, olha só, o homem, a mulher, nós aprendemos aqui que é a obra-prima da criação de Deus. É a coroa da criação. Vamos lá, ponto primeiro. Preservando a esperança escatológica. Olha aí. Preservando a esperança escatológica. Primeiro, o alvo celestial. Bateu. Primeira coisa, irmãos. Na hora de se preservar, de santificar, com qual propósito? O propósito aqui, o nosso alvo é o céu. E eu fui instruído, e você também foi instruído. Nós estamos sendo instruídos de que devemos buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Palavra-chave, santificação. Então, o alvo celestial, olha aí, um dos fatores essenciais para a preservação de uma vida de santificação integral é a esperança escatológica, o anseio pela eternidade com Deus. Então, se aqui dentro, eu não aprendi durante as 3 lições, que aqui dentro, ou aqui, nós temos que ter anseio, esse anseio tem que estar curado, tem que estar bem organizado, tem que estar bem estruturado dentro de nós, o nosso intelecto tem que estar bem alicerçado, bem formalizado, bem formatado, vamos dizer assim, para que venhamos ter uma esperança verdadeira, um anseio verdadeiro pela eternidade com Deus. Diversos textos bíblicos relacionam a santidade com a vinda de Cristo, de modo a conscientizar os crentes da necessidade de viver santo. Então é o que está lá em Hebreus 12, 14 que nós lemos, né? Que a santificação é algo essencial na vida do cristão, que ainda tem a esperança, a expectativa na vinda de Cristo, para vivermos na cidade que está nos céus, que Paulo ensinou aos filipenses, que não temos aqui morada permanente, mas nossa cidade está nos céus, reservada, preparada. Olha o que diz aqui. Sabendo disso, Satanás sempre repete a estratégia adotada desde o Éden. Busca confundir a mente do ser humano e desviá-lo da perspectiva estabelecida pelo Criador, né? E olha que, vamos falar assim, Deus voltava toda a viração do dia para falar com seus filhos. E eles esqueceram por um momento que Deus iria retornar. E quando eles vacilaram, que ouviram a voz de Deus, se esconderam.
E eu te pergunto, tu acha que não vai vir mais, não tem mais esperança nem expectativa? Porque aquele que tem a expectativa, a esperança, o anseio pela eternidade, ele busca a santificação porque ele tem a plena consciência que sem a qual ele não verá Deus. O conceito mais comum de pecado é errar o alvo. A nova vida em Cristo é uma correção de alvo. Visa tirar-nos da limitada e miserável perspectiva meramente terrena e finita e nos sintonizar com um propósito celestial eterno. Então, o comentarista aqui ele coloca para nós que, vamos ler aqui essa referência de Colossenses, aos Colossenses, para nós entendermos melhor. Olha o que quis dizer aqui o nosso irmão Silas Queiroz, capítulo 1, o versículo 3 ao 5, diz assim, capítulo 1, do 3 ao 5, aos Colossenses. Deus é maravilhoso, irmão. Paulo, olha, 3, graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por nós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Olha aí. Então, o nosso alvo, né, é o céu. Se o nosso alvo é o céu, temos que nos preparar para não errar o alvo, vamos dizer assim. E diz assim, que por causa da esperança, para aqueles que têm a esperança, né? É o que está dizendo aqui, para os que têm esperança, olha aí, para aqueles que, portanto, ouviu, como Paulo ouviu, da fé que os colossenses tinham para com Jesus, e o amor que tem para com os outros. Então a santificação está sempre ligada a textos de amor um para com os outros, de longanimidade um para com os outros, de purificação, de santificação, de lavada má consciência. Quando se fala em santificação, está ligado a essas coisas, de amar verdadeiramente, de se afastar das coisas erradas. E quando nós entendemos esse contexto, né, nós começamos a, de fato, a demonstrar que estamos melhorando, estamos buscando melhorar dia após dia, através dos nossos atos e nossas atitudes, e isso será visível. De que maneira? No trato, no amor não fingido, no cuidado, no zelo, no falar a verdade, no andar em verdade, no amor para com o próximo verdadeiro. Então isso vai sendo um manifesto. E termina sendo um termômetro, vamos dizer assim, né? 2. Oposições à visão celestial. Jesus enfrentou terríveis oposições durante seu ministério, a começar pelas tentações do diabo, que queria mudar o propósito do Messias e confiná-lo aos limites das conquistas terrenas. Olha aí. Respondendo a Pilatos, o mestre enfatizou: o meu reino não é deste mundo. O apóstolo Paulo travou grandes combates com opositores que insistiam em reduzir o evangelho a temas e questões temporais. Aos coríntios, ele advertiu acerca dos que não criam na ressurreição dos mortos, um engano que limitaria a eficácia da fé cristã, né, a esta finita vida. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Esse versículo fecha tudo. Por que devemos amar uns aos outros,
agir cordialmente um para com os outros, sermos verdadeiros, buscar a santificação. Por quê? Porque se nós de fato estamos em Cristo, ou se nós de fato esperamos em Cristo nesta vida somente, é o que está dizendo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas se nós estamos e esperamos numa vida celestial, aí é diferente. Quem espera só nessa vida, ele vive aí competindo igual aos demais. Nada para ele tem problema, né? Ele começa a dizer assim: para que tudo isso? É fanatismo, é ser quadrado, não precisa pregar sobre isso. Tem aqueles que dizem assim: a lei já foi, e não sei o quê, né? E sabemos que toda escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para redarguir, para corrigir, para exortar e por aí vai, né? Vamos lá. Ponto 3. Inimigos da cruz de Cristo. Aos Filipenses, Paulo combateu os que pensavam somente nas coisas terrenas. O fim deles é a perdição. O Deus dele é o ventre. E a glória dele é para a confusão deles mesmos. Que só pensam nas coisas terrenas. Tem pessoas que estão na igreja há tantos anos, mas a mente deles está cauterizada nas coisas terrenas. Ele é bem sucedido, ganha dinheiro, prospera, vai embora, porque ele se preparou para isso, ele buscou isso, ele se dedicou nisso, ele entende tudo disso. Comprar, vender, negociar, estudar, diplomas, está entre os grandes. Vamos lá. Eram inimigos da cruz de Cristo. Diante disso, o apóstolo proclamou: mas a nossa cidade está no céu, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Há ensinos semelhantes aos Colossenses e aos Tessalonicenses, né? Então Paulo, ele explanou aos Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses sobre que esperamos em Jesus, que o nosso corpo abatido será transformado em um corpo glorioso, né? Tudo que é corruptível será revestido de corruptibilidade. Mas para isso, precisamos mudar algumas coisas em nós. Precisamos, primeiro ponto, buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A sinopse 1 diz assim: a esperança na eternidade com Cristo fortalece a santificação e mantém o crente focado no propósito celestial. Então, quando você está focado no céu, você não mente, você não engana, você não trai, você não prostitui, você não trapaceia, você não deseja mal, você não anda pisando, esnobando, você não anda desejando mal, caluniando, mentindo. Não. Quando o foco é o céu, é diferente. Tudo que vamos fazer, a gente pensamos logo: Deus se agrada disso? Deus aprova isso? O Espírito Santo, ele está conosco para nos orientar. E aquele que está em Cristo recebe a orientação do Espírito Santo com certeza de que isso não é certo ou aquilo não é correto. Ponto 2. Perigos de teologias modernas. Olha aí. É o que mais nós vemos hoje, né? Teologia não tem nada não. Teologia combatendo aí os marcos antigos, esse liberalismo aí, que não é liberalismo, é libertinagem, a falta de respeito, reverência com os homens de Deus. A pessoa esqueceu quem é que deu o primeiro leitinho para ela, esquece quem é que abriu a oportunidade para ela ser alguma coisa na igreja, se é que podemos dizer que é alguma coisa.
um cristianismo secularizado. Vivemos o perigo de um cristianismo secular, reduzido a pautas e militâncias ideológicas, sociais, políticas e econômicas, enfrentadas por expedientes meramente humanos, né? Então estamos correndo um grande perigo aí. Esse cristianismo circular aí, que está aí na boca de todo mundo, até onde é bom, né? Até onde é bom. Porque hoje, irmão, você dobra a esquina, todo mundo é apóstolo, todo mundo é pastor, todo mundo é profeta, todo mundo é missionário. É títulos e mais título, é o que diz a palavra. Amontoaram, juntaram doutores para si mesmo. Títulos que servem só para si mesmo, só para si mesmo. Para mais nada serve, né? Mais nada. Assiste-se à difusão de uma teologia pública que não confronta o pecado ali, que confunde, empobrece o sentido e relevância da fé, enfraquecendo a missão da igreja, sob o pretexto de levá-la para a arena pública, atua para tirá-la da arena espiritual. Enquanto mais secularismo, menos poder. Jesus esperava que vemos entre nós os verdadeiros sinais que devem seguir os que crerem: expulsão, demônios, novas línguas, maravilhas e curas divinas. E tudo isso na perspectiva da eternidade. Hoje, irmãos, está difícil. Está difícil os dias de hoje, né? Isso aí que acabamos de falar, todo mundo é obreiro. Daqui a pouco vai ter, o púlpito vai ser do tamanho da nave da igreja e a nave da igreja do tamanho do púlpito. E os dias vai ser assim. Porque hoje todo mundo é obreiro, todo mundo é pastor, todo mundo. Aí eu te falo, aí nós pensamos, que evangelho é esse que não confronta mais o pecado? Que evangelho é esse que não tem mais sinais de expulsar demônios? Hã? Os demônios sumiram? Estão em extinção? Tá não. Tá não. Falsos discursos. O cristianismo moderno corre um sério risco de ser marcado em parte mais por discurso que prática. Olha aí. Falam bonito, mas sem conteúdo, né? Iletrados até, né? Conteúdo assim, né? Vão falar, não, mas pregou Bíblia e tal. Tem profundidade rasa. É rasa, porque as pessoas pensam que o esterco dessa terra resolve tudo, não é não. Olha o que diz aqui, ó. Tiago, né? 1:22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Irmãos, estão aí. Conteúdo, fala bonito, uma profundidade rasa, né? Parece que tem uma espiritualidade, faz uma carinha pra cá, um bico pra lá, enrola o beiço, fala em língua estranha e tal, mas não tem profundidade espiritual nenhuma. Nenhuma. Estão brincando com o evangelho e ainda ficam bravos quando se levanta o profeta para enfrentá-los, né? Isso ganha uma amplitude ainda maior em tempos de comunicação tão volátil, oriundos de canais mais voltados à cultura e intelectualidade. São muitas as vozes cristãs que criticam toda e qualquer tradição, ignorando seus fundamentos. Como pentecostais clássicos, devemos nos precaver de teologias modernas alheias à realidade do crente em seu cotidiano, em seu bairro ou comunidade rural. É permanecer crendo, praticando e pregando um evangelho simples,
porém integral e poderoso. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Quando se perde o senso da iminente volta de Jesus, compromete-se o valor da santificação. Olha aí. Uma teologia moderna que, olha só, que estão se levantando com muitas vozes. Estão se abrindo aí igrejas, se podemos dizer igrejas, estão abrindo aí templos, salões, com nomes de salões religiosos, vamos usar um termo assim, com muitas vozes, combatendo a tradição cristã, né? Criticando as tradições cristãs que trouxe o evangelho até aqui hoje, os marcos antigos, os homens que sustentaram a igreja em oração, com o auxílio do Espírito Santo, sim, com a bênção de Deus, sim, mas homens que sustentaram, aguentaram, vamos dizer assim, no peito a afronta, a crítica e passaram, trouxeram até hoje a igreja. Agora estão fazendo da igreja o quê? Se podemos dizer que esses movimentos aí são igreja, que se levantam como vozes com muitas filosofias ou teologias modernas, criticando as tradições das igrejas que chegaram até aqui e que trouxe o evangelho até o que estão vendo hoje. Prosperidade, existencialismo e engajamento cultural. Olha aí, ao longo da história do cristianismo, não poucos ventos teológicos vieram e se foram. A própria teologia da prosperidade, uma das mais recentes, já não causa o mesmo impacto de quando surgiu. Reduzir a esperança cristã a conquistas terrenas leva a frustrações, além de conduzir a uma visão meramente existencial. Foi o que Paulo concluiu diante dos que em Coríntios negavam o caráter escatológico da fé cristã. O apóstolo não os poupou, chamando-os de bestas feras. Ironizou: comamos e bebemos, que amanhã morreremos. Acautelai-vos também da cosmovisão cristã inspirada. Olha aí, irmãos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Essa é a mensagem. Atos 3,19. Hoje não. Hoje estão com o evangelho aí da prosperidade, do existencialismo, do engajamento cultural, da boa vizinhança. E só que eles pregam essa boa vizinhança, essa letra, esse amor todo, esse cuidado todo. Só que quando eles falam em relação às igrejas tradicionais, principalmente o pentecostalismo clássico, que é o nosso caso, eles falam babando com raiva. Olhem nas falas de alguns que criticam. Eles estão ali com raiva. Por que eu peguei esse ponto chato aqui? Porque aí nós vamos voltar para a lição. Que a palavra-chave é o quê? Santificação. E todos os textos que vai falar sobre santificação está ligado em o quê? Em um amor ao próximo. Um amor não fingido. Um amor verdadeiro. Um amor que não tira proveito. Um amor que não caluniia. Um amor que não causa dano. Não, mas um amor que está em Cristo. E a obra de Cristo, quando ele diz assim, se pensais que vim trazer paz, estão enganados. Não vim trazer paz, né? Jesus mesmo disse isso. Ele disse que ele veio trazer dissensão. E aí, como que fica? Como que fica?
Mas alguns não pensam assim, né? Vamos ler aqui. Mateus capítulo de número 10, versículo 34 ao 36, né? Mateus 10, 34 ao 36. Olha o que Jesus está dizendo. 10, 34 e 36. Mateus, capítulo de número 10. Estou abrindo aqui para ler com vocês, texto original, para a gente poder comentar melhor, né? Mateus capítulo de número 10, versículo é o 34 ao 36, que diz assim, ó: Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Olha aí. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Olha aí. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E aí? Pesado, né? Dá um nó às vezes, né? Dá um nó, né? Então a teologia circular distorcida enfraquece a missão da igreja e desvia o foco da santificação e da volta de Cristo, né? Então temos que entender o que o Evangelho realmente representa para nós. Primeiro ponto é buscar a santificação, e buscar a santificação é abominar toda aparência do pecado. É afastar-se, é fugir da aparência do mal. 3. Conservando o espírito, alma e corpo, pontos para o retorno de Cristo. Em Tessalonicenses, Paulo apresenta a santificação intimamente ligada ao propósito da eternidade. Em uma epístola que eminentemente trata da volta de Jesus, o apóstolo dedica o último capítulo para abordar exatamente a obra da santificação, do versículo 12 ao 22 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Refere-se aos deveres do cristão em sua vida pessoal e comunitária, concluindo com uma enfática advertência: abstenhei-vos de toda aparência do mal. Aí. Na sequência, aborda a obra divina no processo da santificação. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O desejo do apóstolo era que, uma vez santificados, os tessalonicenses permanecessem conservados em santificação, prontos para o retorno de Cristo. 2. Uma santificação completa. Conscientes de nossa imperfeição e de que ainda habita em nós uma natureza carnal, devemos desejar e buscar constantemente nos aperfeiçoar em santificação. Uma santificação completa, na qual parte alguma de nosso ser fique de fora, nem mesmo fosses afetos, pensamentos e intenções. Tudo em nós deve ser santificado, no espírito, na alma e no corpo. Por nossa própria força isso é impossível, mas por meios da graça divina isso é plenamente possível. Que vivamos, desfrutamos de uma profunda convicção de nossa salvação, anelando pela vinda de Cristo. Se algo faltar, não nos esqueçamos: o sangue de Jesus Cristo purifica o homem de todo pecado. A santificação deve abranger todo o ser do crente como preparo integral para a vinda do Senhor. Profundo, irmãos. Então a santificação é algo sério, né? Que é o ponto. Então, quer vivamos, desfrutamos de uma profunda convicção na nossa salvação, anelando pela vida de Cristo, né? Então, tem que abranger todo o nosso ser. Isso é corpo, alma e espírito. Então, lá na intimidade, não adianta só por fora, a casca da aparência. Tem pessoas que falam bonito, se expõem bonito, mas lá dentro é sepulcro caiado, né? Então, temos que
buscar a santificação em tudo, né? E pedir a Deus que nos ajude, nos auxilie, né? Porque não é fácil, irmãos. Recebemos tantos ataques no dia a dia, que não é fácil muitas das vezes. Somos traídos, somos enganados, somos perseguidos, somos afrontados, somos injustiçados. E permanecer santo em tudo, permanecer em um processo de santificação em tudo, permanecer amando. A Bíblia ainda diz assim: ame o teu inimigo, ore pelo teu inimigo, né? Então, Jó só recebeu a sua bênção quando ele orou para os seus amigos, que não era muito bem amigo naquele momento. Então, tudo isso nos faz refletir, ou deveríamos refletir melhor, de como está a nossa vida como cristão. Como que estamos conduzindo nossos passos como cristão, né? Quero concluir aqui para nós darmos os últimos comentários, né? Na conclusão diz: pela graça de Deus estamos concluindo mais um trimestre. Vivemos neste mundo, mas não pertencemos a ele. Que como peregrinos e forasteiros jamais percamos o anseio pela eternidade com Deus. Enquanto aqui estivermos, vivamos na inteira dependência do Senhor Jesus. Cheguemos diariamente a Ele com inteira certeza de fé, confiados em seu sacrifício lá na cruz do Calvário, purificando no espírito, na alma e no corpo, permanecemos firmes. Nossa esperança é sua vinda, né, que está lá na arca cristã. Irmãos, dito tudo isso, o que eu concluo para nós? Que todo esse bombardeio que vivemos de teologias modernas, de pensamentos, de igrejas, de templos religiosos, de pastores, de bispos, de apóstolos, de profetas, de sacerdotes, de missionários, de pastoras, de pregadoras e tal. É um movimento tão grande no mundo que vivemos aí, de pessoas que se dizem ou se denominam cristãs, evangélica, protestante, não importa, mas que estão aí nesse meio, ou estão transitando em nosso meio, entram e saem, e isso é um perigo muito grande. Por quê? Porque eles trazem conteúdos, e esses conteúdos nem sempre são saudáveis, nem sempre são saudáveis para nós, né? Por exemplo, a teologia moderna aí, né? Quais são os perigos dessa teologia moderna? Quais são os perigos, né? Então, se nós olharmos, poderia ser um cristianismo que nós falamos secularizado, circular, um cristianismo simples aí na boca de todo mundo, né? Com falsos discursos, com falsa prosperidade, com falso existencialismo, com engajamento cultural, a pessoa se autopromovendo, a pessoa tirando vantagem do evangelho, né? A pessoa está mais preocupada com a sua própria vaidade, né? Olha o que diz aqui na lição, irmãos, no questionário, né? Porque temos que nos acautelar da cosmovisão calvinista amilenista. Por que temos que nos acautelar? Olha só a resposta que nosso irmão colocou para nós aqui. Acautelemos-nos também da cosmovisão cristã, inspirada na escatologia calvinista amilenista, que, descrendo no arrebatamento da igreja e em um milênio literal, enfatiza o engajamento político e cultural para a redenção dos sistemas humanos e não a proclamação do evangelho para a salvação dos pecadores. Olha aí. Então temos que ter cuidado. Vai entrar uma lição agora maravilhosa. Passada dos jovens, né? Vai entrar uma lição muito maravilhosa passada dos jovens no primeiro trimestre de 2026. Né? Fica aí uma dica para vocês lerem.
né? Vai falar ali sobre o livre-arbítrio, né? Vai entrar uma lição ali também muito boa. Mas voltando aqui, irmãos, para a nossa lição, preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Eu estou aqui pensando, irmão, porque nem tudo a gente podemos comentar, né? Que dá, como fala, dá discussão e tem certos debates que não levam a nada. Mas existe em nosso meio, sempre existiu, e a palavra vai dizer para nós nos ensinos bíblicos, diz assim sobre os falsos mestres: saíram de nós, mas não eram nossos. Existe em nosso meio falsos cristãos, falsos crentes, vamos usar essa linguagem, falsos mestres em todas as áreas. Existem os verdadeiros e os falsos, mas estamos vivendo uma frieza espiritual tão grande que estamos valorizando mais o título, mais o que vem antes do nome do que o próprio nome. Quando você se apresenta lá, César Júnior Gomes, quem é? Quem é esse Zé? Agora, quando você coloca assim, doutor, reverendo, apóstolo, presidente da convenção, presidente da empresa, diretor financeiro, executivo, César Júnior Gomes, aí muda-se os olhares, muda-se as perspectivas. Estão se usando desses títulos em nosso meio para disseminar as falsas doutrinas, as falsas teologias, surgindo as heresias em nosso meio, movimentos que passam, mas deixam grandes prejuízos. Então, quando buscamos a santificação, também temos que ter em mente, nesse contexto de amar ao próximo como a si mesmo, de também não sermos tão inocentes ao ponto de sermos enganados com fábulas, com sutilezas, com falsas doutrinas, exposições da palavra. Então, os falsos discursos estão aí, irmãos. E eu quero encerrar aqui dizendo para você assim: se o Senhor não voltar, que nós venhamos nesse ano de 2026 buscar a santificação, servir mais ao Senhor e à igreja, nos preparar mais para combater o pecado, não o pecador, mas o pecado, e buscar com poder, virtude, a manifestação do reino em nossas vidas. Desejo para você um Feliz Natal, que essa aula ainda está sendo gravada antes. Desejo para você um Natal abençoado em família, um ano, uma virada de ano na presença de Deus. Se o Senhor não voltar, o ano que vem estaremos aí com mais conteúdos. Mas eu quero fazer uma oração e um clamor neste momento. Vocês devem ter reparado que eu baixei até o tom da voz no meio da lição para cá, porque algo me preocupou, que é o fato de que Jesus está voltando. E quando eu li ali na lição, agora com vocês, veio como uma flecha no meu coração. Por isso que eu dei meu tom de voz mudou, porque fiquei preocupado com a quantidade de falsos mestres em nosso meio. E a gente vamos levando assim, querendo
não se envolver, querendo não entrar em conflito, querendo não ofender ninguém, e a gente fazemos vista grossa e esquecemos de combater o pecado. Essas falsas heresias, falsos mestres que estão aí em nosso meio, enganando o povo, abrindo igrejas, ministérios, e de Deus não tem nada. Mas vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, graças te dou, porque nos amaste e enviaste o seu Filho, Jesus Cristo, para nos resgatar da condenação e da morte. Somos gratos, Jesus, por cumprir o plano divino da salvação, por derramar o teu sangue precioso e entregar-se a si mesmo para nos dar a vida eterna. Graças rendemos a Ti, ó Deus, por todas as benevolências que tem derramado sobre nossas vidas. Nos guarda, nos livra, nos dê entendimento, nos dê sabedoria. Salva, liberta, cura, transforma pela Tua bondade e misericórdia. Visita o lar dos Teus filhos, das Suas filhas, trazendo paz, alegria, saúde e prosperidade. Guarda cada um, Senhor. Guarda cada um, Senhor. Guarda cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas. Livra-os dos homens maus, dos homens presunçosos, avarentos, enganadores. Ó, querido Espírito Santo, guia nossos passos. Abre nosso entendimento para que venhamos entender os propósitos divinos, que nós venhamos guardar a nossa vida em santificação diante da Tua face. Estarei aqui, Senhor, aguardando a Ti, aguardando a Tua vinda. Ajuda-me a permanecer na Tua presença. Ajuda-me a não vacilar os meus pés. Firma-me na rocha inabalável que é Cristo Jesus. Visita cada lar, cada família, Senhor, trazendo paz, alegria e comunhão aos lares dos Teus filhos. Nos dê uma semana de bênção, um final de semana abençoado, um final de ano debaixo das Tuas mãos, Senhor. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Ore por nós e nós estaremos orando um pelos outros. Amém.